Maoê, olha a gente aqui e hoje numa presença ilustríssima. Eu estou muito feliz porque é a terceira mulher que a gente traz aqui para o canal. Olhem para ela, linda, maravilhosa e o melhor, inteligentíssima, que é o que torna ela assim um ponto fora da curva. Para quem não conhece, essa daqui é a Cristiane Leonardi. Ela é formada em matemática e física. Olha a bagagem dessa mulher. E tudo isso pelo Mackenzie, e ela fez uma pós em pesquisa de mercado na ESPM e trabalha com isso há muitos anos, e a gente vai trocar uma ideia sobre isso. Cris, primeiro eu queria te agradecer demais pela sua disposição, pelo seu tempo e pela oportunidade de poder te trazer aqui no canal para que mais pessoas te conheçam e te admirem também, porque realmente é uma mulher admirável. Imagina, Adri, a gratidão é minha. Muito obrigada pelo convite. O respeito é mútuo e é um prazer, uma honra estar aqui conversando com você a respeito de um assunto que move a minha vida, que é a matemática. Genial. Tá vendo, gente? Ó, matemática. Reparem o quanto é importante. Acho que ela vai falar muito disso aqui, porque eu tenho várias perguntas que provavelmente vão chegar nesse ponto. Cris, você tem um perfil super interessante, primeiro pela sua inteligência, que é algo completamente fora do normal, isso chama muita atenção. E segundo, porque você é muito focada em resolver problemas. Então, o seu foco sempre é muito forte no negócio, o que te transforma também, porque você acaba sendo muito requerida pelas empresas, porque é alguém que pensa fora da caixa e está focada no problema em si. Para a galera te conhecer um pouquinho, será que você pode contar como foi a sua carreira, como foi as suas experiências e como que hoje você chegou nesse cargo de diretora? Então, nada é tão fácil assim, né? Primeiro, eu acho que é interessante falar que acho que a matemática, ela me conheceu antes de eu me conhecer a mim mesma. Então, desde criança, né, desde a época escolar, eu já gostava, eu já tinha facilidade com matemática. Eu tive a sorte de ter uma mãe que eu digo que eu tive que estudar para ser matemática, mas ela não estudou matemática, mas nasceu matemática, tem o dom da coisa, e acho que foi a primeira pessoa que reconheceu em mim que eu tinha essa facilidade. Outra sorte também que eu faço questão de falar para todo mundo que me pergunta, foram 2 professores maravilhosos que eu tive no ensino médio, o de matemática e o de física, que fizeram eu me apaixonar ainda mais por todo esse conteúdo. Eu sou muito honrada pelos professores que eu tive. Então, depois disso, eu resolvi estudar matemática e física, mas segui minha carreira dentro da matemática. Para começar tudo isso, Dri, eu também comecei lecionando, e com muito orgulho, porque eu adoro lecionar, né? Adoro lecionar. E pratico isso dentro do meu dia a dia, com os treinamentos, dentro da equipe ou fora da equipe, ou até mesmo com clientes. Você acaba usando muito do que é o seu dom. Não tem como fugir disso, né? Tá dentro de você. Sim, a matemática, eu comecei trabalhando dentro do ramo empresarial e eu descobri dentro da área em que eu atuo, que é pesquisa, que tem muita matemática ali, muita coisa para você atuar, para você utilizar, para você criar, para você inovar. E foi aí que a coisa pegou. Eu comecei a perceber que dava para você fazer várias facetas, para você lapidar várias pessoas em prol disso, e foi aí que eu me apaixonei mais e mais, e tô no barco até hoje, não saí mais. Genial. E a sua carreira, então, você começou atuando como matemática mesmo? Sim, eu já comecei como matemática, analisando modelos de matemática desenvolvidos para pesquisa. Então, eu comecei como analista, já parti para uma coordenação e assim foi. Genial. E, Cris, a gente fala de pesquisa, mas às vezes isso não é tão natural para todo mundo. O que é pesquisa de mercado? O que exatamente se procura e que se faz ali? Eu acho que a forma mais fácil de você explicar isso, né, eu e minhas analogias, né, todo mundo tem que tomar decisão na vida, né? Eu tenho, você tem, todo mundo tem que tomar decisão na vida. Imagina uma empresa, né? Então, dentro do ambiente empresarial, decisões são tomadas a todo tempo e muitas vezes de forma muito rápida, porque existe competitividade, o mercado é acirrado, dependendo do segmento ainda mais, né? A pesquisa é a ferramenta que vai te trazer elementos para que esta tomada de decisão seja tomada, quando bem feita, com muita acurácia. Com muita acurácia. Se você faz bem, é isso que vai acontecer. Eu costumo fazer uma analogia que é a da tirar fotografia, né? Quanto mais acurácia você colocar dentro dessa pesquisa, investir nessa pesquisa, melhor sairá o resultado em pixels dessa fotografia.
né? Eu uso muito dessa analogia. Então, mais pixel, mais acurácia você terá como resultado, mais cruzamentos e belas fotografias você vai poder revelar para os seus consumidores, dos seus produtos, melhores decisões você vai ter a respeito daquela questão, daquele problema que você está querendo resolver. Perfeita essa analogia, porque mostra muito isso, né? Eu costumo fazer a analogia do desenho. Tem um videozinho que tem na internet em que o cara... você tem 2 minutos para desenhar o Batman. Aí ele faz um rabisco. Você tem 10 minutos, o rabisco melhora. Você tem 1 hora, fica perfeito. Então, quer dizer, isso vai muito de encontro com esse lance da fotografia, que é exatamente isso. Isso tem o quê? Esse investimento de algum dos lados. E quanto maior esse investimento, melhor vai ser esse seu retorno em visualizar, em entender e em explorar aquele mundo, né? Genial. Exatamente. E dentro da pesquisa de mercado, quais são as coisas que vocês buscam, então? Quais são as fotografias que vocês querem analisar? Bom, aí também tem um monte de coisa que pode ser explorada, né? Você pode buscar conhecer consumidor, você pode conhecer sobre produtos, sobre a sua concorrência, você pode buscar conhecer um pouco mais sobre pessoas, sobre targets, que a gente chama, né? A gama de possibilidades, ela é enorme. E hoje em dia, então, a gente ainda fala de cruzamentos de dados, de junção, de técnicas matemáticas que promovem a junção de bases de dados. A matemática ela é muito rica, né? Então, você precisa conhecer profundamente a demanda para você reconhecer nos livros de matemática, na metodologia matemática, qual que você vai aplicar para que essa acurácia se estabeleça e você consiga finalmente atingir esse objetivo final proposto. Então, é essencial que você entenda direitinho o que se quer como resposta, para então você voltar para a metodologia e encontrar o que você quer para poder equacionar direitinho. Genial. Então, aí você coloca em destaque que é o quê? Entender o problema de negócio, que é muito o seu foco, né? Exatamente. É muito meu foco e o foco da minha área. E aí, deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje você está ocupando um papel que é diretora de ciência de medição. O que é isso para um leigo? O que é a ciência da medição? Então, falando da minha área, né, aí os olhos já brilham, porque eu tenho muito orgulho da área, né, das pessoas que ali estão. Então, assim, como propósito da área de ciência da medição, a gente transforma negócios em dados e vice-versa, né? Eu acho que essa é a tradução mais simples que eu tenho para dar para essa área e, ao mesmo tempo, a mais generalista, porque a gente faz muita coisa, mas nada mais é do que isso. A gente transforma negócios em dados e o contrário, dados em negócio. E, para isso acontecer, eu instituí como modelo de área que esta área fosse multidisciplinar. Então, como é que eu faço para isso acontecer? Eu tenho, por exemplo, dentro da área, profissionais que entendem de business, com formação ligada a business. Então, eu tenho publicitários, eu tenho jornalistas, e eu tenho as pessoas ligadas à área de exatas em si, matemáticos e estatísticos, né? E isso flui, isso transita dentro da área para fazer esse business to data e esse data to business. Eu preciso dessas coisas acontecendo, dessa ciência como um todo, para ela se tornar generalista acontecendo. E no final, é uma coisa muito gratificante, porque eu só fico provocando, e você percebe no final de um projeto, por exemplo, a jornalista escrevendo sobre lógica, você percebe um publicitário preocupado com a acurácia e o estatístico preocupado se ele está gerando valor. Então, eu vejo aí a riqueza da construção de uma área como essa. Eu não estou agregando somente para o negócio, eu não estou agregando somente para a sociedade, eu não estou agregando somente para a empresa, mas para o que mais afeta a Cristiane, ou o que mais move a Cristiane, que é gerir pessoas. Eu vejo essas pessoas crescendo, eu vejo essas pessoas se tornando seres mais capazes, seres lapidados, e isso move meu coração, move minha carreira e meu olho enche de lágrimas. Isso é o que eu chamo de mãezona, né? Então, você é uma típica mãezona que pega ali para criar, e esse criar, o maior orgulho, que é essa satisfação toda que você sente, é em ver essa pessoa se desenvolver e poder virar mãe do outro, certo? É como se fosse um professor, né, Adri? Exatamente. É a mesma crítica do professor. O professor faz isso. Quando ele é apaixonado, ele está preocupado em fazer a pessoa transitar, sair de um ponto a outro, né?
você é do conhecimento e eu da carreira. Então, eu acho que é muito parecido. Genial. É assim. E você tem isso dentro de você, que você até comentou, que essa paixão também é da aula. Então, isso já está aí. Com certeza. Ai, que sensacional. Olha que mulher admirável. E aí, eu queria falar uma coisa. Hoje, num cargo de diretora, você tem que contratar pessoas e, como você disse, você quer fazer essa lapidação e é claro que vai ter momentos que você já quer uma pessoa um pouco mais lapidada para poder atingir seus resultados nas entregas. Hoje, pensando em contratação, quais são os desafios que você enxerga? Tem procura? As pessoas que têm o conhecimento que você traz estão disponíveis? Elas existem no mercado ou são eventos raros? E quando existem, como que você escolhe entre um e outro? Quais são os seus critérios? Então, é uma ótima pergunta. São perguntas em uma. E é assim, sim, tem desafios. Primeiro que é uma coisa que eu não me conformo. Eu não sei explicar, talvez vocês que estão mais... Por que uma cidade grande como São Paulo, falando de cidade só, não de estado, tem poucas universidades formando matemáticos e estatísticos? Eu não me conformo. Não me conformo. Eu acho que tem que ter mais, porque a procura existe. A procura é muito grande, né? Eu tenho outras colegas e muitas colegas atuando também como diretoras de estatística, diretora de business intelligence, etc, etc, etc. E todo mundo procura, e todo mundo quer, e todo mundo fala a mesma coisa. Então, assim, vaga tem sim, tem espaço. Então, assim, os desafios, então, em termos de contratação, além daqueles quesitos básicos, que aí um pede R, um pede Python, nós desenvolvemos muito em R, falando do core estatística mesmo, do core de exatas, né? A gente tem muito esse critério, porque todos os nossos scripts hoje basicamente estão em R, mas eu acho assim, existem coisas que o mercado mudou. Então, como você disse, antes a gente exigia para um nível um pouco mais sênior a questão de língua, por exemplo, né? Já não é mais assim, né? Mas a gente também entende que estudar línguas num país como o nosso, infelizmente, não é uma questão tão barata, né? Então, a gente tenta equilibrar esses pratos. O ideal é que tenha. E eu não sou o tipo da pessoa que quer o diploma no lugar. Não. Se a pessoa entende, se a pessoa se comunica, para mim não interessa se ela tem um diploma. Para mim, eu quero que ela fale. Se ela aprendeu fazendo videogame, fazendo aula no YouTube, para mim tudo bem. Ela tem que saber se comunicar. Então, acho que essa questão do inglês, da língua, do idioma, cada vez mais ela se tornou uma questão necessária, né? Então, esses são os quesitos técnicos, mas tem um outro lado que é muito observado por mim, que eu sinto muita falta, muitas vezes, mas muito candidato tomba aí, é o comportamental, né? Então, é como que vocês... que a gente pega, a gente tá macaco velho, então, uma simples conversa, a gente pega numa entrevista, né? Então, assim, o quesito da questão da humildade, né? Então, como você vem com essa ciência, né? Eu sou de exatas, você é de exatas, eu acredito que todo cientista, o médico deve ser assim também, né? A gente sai da faculdade com aquele orgulho de ser e tal. Tem que baixar um pouco a bola, né? Então, tem que ser um pouco mais humilde, porque eu, por exemplo, quando comecei a minha carreira, eu sabia matemática, como disse meu professor lá atrás, eu precisava revisitar aquele conteúdo sempre. Eu não era a the best of the best. Eu não sou a the best of the best. Então, eu preciso revisitar sempre. Outro dia eu comentei no seu post, eu vou refazer seu curso. E vou refazer, porque é interessante, porque é importante, entendeu? Você tem que rever conteúdos e ouvir outras formas de se falar a respeito da mesma coisa. Isso é interessantíssimo. Aí, o que acontece? A pessoa chega com aquela arrogância toda, eu sei, porque eu falo. Cara, você dá o primeiro teste, tomba. O comportamental não acompanhou a técnica. Isso não dá para trabalhar numa empresa, porque você precisa confiar nessa pessoa para ir numa reunião por você. Não vai combinar. Aí você já fala, porque assim, a técnica e algumas coisinhas você até vai lapidando. Agora, esse comportamental aqui em cima, para você trazer para a terra, dá muito trabalho. Então, isso é uma questão que a gente observa cada vez mais, assim... Nossa, eu já segurei muitas vezes essa questão pelo comportamental. Como eu te disse, a minha área é multidisciplinar, então eu preciso de uma pessoa que vai saber lidar com isso, né? E veja bem, não vamos confundir as coisas. Não é que eu não queira o tímido. Adoro o tímido. Entendeu? Não tem nada a ver. O time é outra coisa. Nós estamos falando de outra coisa. Estou falando de pessoa que sabe dividir. Ele pode ser tímido,
Desde que ele sabe dividir a técnica dele, a matemática dele, a estatística dele, que ele saiba colaborar em equipe, é isso que eu tô falando. Para mim tá ótimo. Então, assim, eu acho que tem aspectos comportamentais que o jovem ele precisa estar cada vez mais preocupado em, né? E hoje, com essa questão da sociabilidade ser cada vez mais digital, a gente sente que não se preocupa talvez tanto com isso, mas deve se preocupar. Porque quando você vai para uma empresa, quando você vai exercer a sua função, quer seja por home office ou não, você vai precisar exercê-la. Né? Então, tem que se preocupar. Então, tem esses quesitos, sim. Tem muitos desafios na hora da contratação. Tem sido difícil, não é fácil, não. Vaga tem muita vaga. Não é só comigo, com muitos colegas que procuram, às vezes me ligam. Tem aí? Entrevistou alguém? A gente fica trocando currículo. Porque tem muita oportunidade no mercado. Não falta, viu, Adri? Não falta. Genial. Eu adorei o ponto que você colocou, que é muito relacionamento humano. Eu não preciso ser um falante para eu ser comunicativo, ou seja, saber passar a minha mensagem. E eu não preciso ser um super showman, né? O cara que fala super bem em público, para eu ser uma pessoa que respeita o outro e que saiba lidar com as diferenças e que deixe cada um ser o que é. E isso daí, realmente, para conseguir fazer um time funcionar, eu entendo que é o que você mais destaca, porque você também não pode trazer uma massa podre para estragar o restante que você já construiu com tanto carinho, né? Claro, e dá muito trabalho, né? A força que você vai ter que gastar para esse trabalho acontecer, então é preocupante. Ótimo. Então, fica até como uma dica aí para todo mundo que está assistindo a gente, o quão é importante a gente respeitar, se comunicar bem e saber lidar com as diferenças, porque tudo vai ter diferença, né? O mundo tem variabilidade, graças a Deus que a gente está aqui. Né? E aí eu queria aproveitar esse gancho, desse lance dessas dificuldades que se tem em momentos de entrevista, para explorar uma coisa que eu tenho curiosidade, que é a diferença entre homens e mulheres. Quando você abre uma vaga, as pessoas que se candidatam, é mais ou menos a mesma frequência? É igual homem e mulher? Ou o homem ainda realmente é o que mais procura por ser uma área de exatas? Ou não? Como que você enxerga isso? Homem ainda é o que mais procura. Infelizmente, homem é o que ainda mais procura. As candidatas mulheres não são um grande volume. O que me entristece bastante, né? É difícil, eu sei, eu passei por essa trajetória. Tem, sim, vários preconceitos aí, né? Que eu também já passei na minha carreira por ser, não só do próprio meio que você trabalha, mas às vezes, sei lá, de você falar que você é matemática, as pessoas, às vezes eu vou na loja fazer um cadastro, né? Aí chega lá, nome, endereço, profissão. Quando você fala matemática, a pessoa está escrevendo, digitando, a pessoa faz assim, hã? A pessoa sobe, aí fala, eu não entendi, matemática. Nossa, gente, eu sou matemática, né? E daí, né? Mas assim, você faz o bolo que você quer na cozinha e você faz da sua vida aquilo que você quer, né? Eu nunca me deixei parar por causa disso, né? Sou mulher, sim, me visto, sim, me maqueio, sim, e sou matemática, sim, sabe? Faço o que eu quero, do que eu gosto. E bola pra frente. Então, eu acho que você tem que fazer aquilo que você gosta. E, infelizmente, Adri, ainda vem mais meninos, né, mais jovens se candidatar. Eu não sei se reflete o que está saindo da universidade. Na minha época, sim. Eu acho que eram 3 mulheres que se formaram, o resto era tudo homem na minha turma. Não sei se hoje em dia ainda é assim, mas... Com certeza, né? É uma coisa que eu trabalhei muito. Te falei que eu tenho uma sobrinha que tem facilidade para exatas, então antes dela prestar um vestibular, eu trabalhei muito na cabeça dela, que antes dela escolher o que ela queria, né? Eu quis deixar claro que não fique com preconceito por você gostar de exatas. Vai fazer o que você gosta, né? Se você chegar à conclusão que a engenharia, química, matemática, estatística, tal da economia, o que for, assume isso e bola para frente, né? Que tende-se a pensar que se você é mulher e você vai fazer matemática, você vai ter aquele perfilzinho com cara de Einstein. Que não precisa ser assim, né, gente? Olha essa mulher linda e maravilhosa aqui, ó. Hello! Você é o que você quer ser. Você quer ser assim, você vai ser, né?
E se você não quer, também vai ser de outro jeito. Cada um é independente. São eventos independentes, professora. Sensacional. E isso mostra muito o lance do respeito, que é se respeitar e respeitar o que você quiser ser, como você quiser ser. Se você quiser ser a cara do Einstein, ótimo, siga nesse caminho. Se te faz bem, ok. Não, quero ficar linda, maravilhosa. Ótimo também, você é o que você quiser, né? Isso é muito genial. E aí, eu queria puxar um pouquinho dessa sua resposta e explorar mais o fato de você ser uma mulher nesse meio onde a maioria é homem. E que, se você compartilhasse, assim, tem diferença? Você sentiu alguma resistência de algum homem te diminuir porque você é uma mulher e, teoricamente, não sabe das coisas? O que você sentiu nessa sua carreira? Porque você é uma pessoa que se preocupa bastante com a aparência, você gosta de estar bonita, sempre transpareceu isso, e é super inteligente e super segura de si porque sabe o que está fazendo. Tem a base, tem a essência. Isso já foi confrontado? Isso já foi duvidado? Isso já foi colocado em xeque só pelo fato de você ser uma mulher? Olha, acho que é um mix de coisas aí, né? Primeira coisa, eu acho que em carreira, isso vai acontecer. Me remete muito, eu tenho uma amiga que é médica e ela tem 1,49 m. E ela conta que muitos casos dela chegar, ela dá plantão, né? É você que vai me atender? Né? Porque ela tem 1,49 m. E uma vez ela se irritou e falou: "Você quer saber o tamanho do meu cérebro?" Porque, sabe, porque uma hora cansa. Chega uma hora, cansa, né? Eu tô te contando essa história porque eu acho assim, claro que eu já passei, sim, por situações de certos preconceitos. E não necessariamente vindo de homem. Eu acho que até a maioria não veio, tá? Eu acho que a maioria não veio. Posso te falar, tá? Alguns no Brasil, alguns fora do Brasil, mas e boa parte, assim, sempre vindo nesse tom que você tá falando. Porque ela se veste, porque ela se maqueia. E vou te falar assim, eu acho que no começo, quando eu era jovem mesmo, né, 25 anos, 26 anos, isso me irritava mais. Quando eu era mais jovem, eu explodia muito com o meu sangue italiano, eu ficava muito brava, né? Aí foi passando o tempo e você vai passando por determinadas coisas na vida e você vai aprendendo que tem importância. Então, assim, hoje, se tem um conselho que eu posso dar, é um conselho que eu não dá bola pra torcida, não escuta, sabe? Não escuta e segue em frente sendo quem você é. É não ouvir mesmo, é pôr tampão no ouvido. É seguir fazendo o seu melhor, fazendo o seu trabalho. E se você, de repente, chegar numa situação em que você percebe que esse tipo de coisa tá vindo de quem pode até influenciar, porque acontece às vezes, né? Vem de pessoas que podem influenciar a sua carreira, a pessoa não se sente segura e etc. Fica mais na sua, só isso, sabe? Mas acontece sim, em várias instâncias e geralmente fora da sua empresa até, porque dentro da sua empresa as pessoas já se acomodaram, já conhecem quem você é, né? Já aprenderam o seu valor e etc. Mas, de novo, eu acho que é melhor falar do segredo do que do fato em si. Porque desde que o mundo é mundo, olha só, nós estamos numa época em que ainda está se falando de sexo e de cor. Ai, pelo amor de Deus, que preguiça, sabe? Olha pra uma pessoa, eu lá sei que cor que a pessoa tem, gente, sabe? Eu tô doida mais pra ir pra Marte e ver se é verde. Eu tô doida pra ver se o povo lá é verde. E o povo aqui tá preocupado se é branco, se é negro. Então, assim, é necessário haver uma evolução na humanidade. Então, é mais fácil dar um conselho, que esse é o nosso principal objetivo aqui, de como sair desse tipo de situação, que pra mim não escuta, segue sua vida em frente, faz o seu melhor, e seja você, não mude por causa dos outros. Sensacional. Isso é uma coisa que vira e mexe eu compartilho com alguns amigos. Outro dia eu estava num evento e me perguntaram sobre como era ser mulher. Eu falei, é igual a todo mundo, porque eu não vejo preconceito. Então, se alguém tenta me denegrir por ser mulher, eu nem me entendo. Porque eu sei onde é a minha posição, eu sei do qual é a minha responsabilidade, eu sei o que eu sei. Então, uma vez que a gente é a gente e o meio não me influencia, eu consigo ser. E aí eu acho que entra muito o tema do tal do empoderamento feminino. Porque não é toda mulher que tem essa capacidade de ignorar esse restante. Porque foi treinada e foi criada, e aí eu vejo o nosso cérebro muito como um algoritmo. Se eu fui treinada assim, eu tenho que ser assim. Em que a gente não consegue trazer outras situações e reestimar os nossos parâmetros para a gente conseguir lidar com essas coisas. Então eu vejo tudo
também com o fato da pessoa que está sofrendo aquilo, muitas vezes ter medo de se impor. Mas é o que você falou, se a gente se impõe, se a gente se respeita, a gente sabe até onde é o nosso limite, até onde a gente vai, a gente sempre vai continuar sendo aquilo. Com certeza. Achei genial seu comentário exatamente por isso, porque mostra que, de novo, você tem que ser o que você é e se respeitar da forma como você é, ou seja, ser autêntico e deixar a sua essência falar. Então você acaba ganhando espaço. Genial. Então, Sim. Porque você se respeita ao extremo e segue sempre a sua linha. Muito bom. E tem uma coisa que sempre me chamou muita atenção em você, até antes de eu te conhecer, eu já ouvia falar de você. E eu tive a oportunidade de ter algumas reuniões com a Cris, foi onde a gente se conheceu. E eu percebo muito que você tem um lado humano com o seu time muito forte e também com os outros, as que estão à sua volta, que é saber respeitar, principalmente. E aí você já colocou isso muito em destaque quando você falou dos candidatos e tudo mais. Mas da onde veio isso daí em você? Tem algum tema que você estudou e que te ajudou a evoluir nisso? Como que você enxerga esse fato do relacionamento humano? Eu acho que tem dois aspectos, né? Primeiro, Adri, vamos concordar que um pouco são os valores da gente, né? Vem de casa, vem da sua criação. Então, eu assisti uma vez uma palestra de um expert de RH, já vi muitas, mas essa pessoa me marcou muito, porque ele começou nos temas falando assim, que você não muda a sua essência e que você não deixa de ser quem você é quando você passa da catraca do edifício da sua empresa. Eu achei assim, eu quase levantei para dar um beijo no menino, porque eu super concordo, né? Para mim não dá para separar o joio do trigo e não dá para você deixar de ser quem você é porque você passou da catraca do prédio, da empresa, você passou da catraca de qualquer tipo de ambiente. Você é quem você é porque os seus valores, a sua essência lhe foi passada e você respeita aquilo e aquilo está dentro de você. Então, isso é um valor, é um princípio meu, ao qual eu sou grata à vida por ter recebido desta forma. Eu não consigo agir de uma outra forma com as pessoas. Quem é meu amigo e não colega de empresa sabe que eu sou assim e não seria diferente com as pessoas com as quais eu trabalho, né? Para apoiar num processo de gestão, para apoiar num processo empresarial, sim, eu acho assim, cada vez mais, e sem tirar o braço de algo que eu acredito, que é a ciência, né? Eu estudo sim algumas coisas e hoje em dia, cada vez mais, eu vejo que a neurociência, ela vem se unindo a várias disciplinas, então ela vem se tornando interdisciplinar a apoiar a educação, a apoiar não só dentro do cerne da medicina, né? E eu acho que a área de gestão é uma delas, né? Então, eu leio muitos artigos, muitas teses universitárias daqui, de fora. Aqui nós temos uma riqueza de teses da Unifesp que falam muito a respeito disso. Então neurociência, né? Que por core é entender o funcionamento do sistema nervoso, tá? Mas qual a implicação disto para a psicologia, para somente a medicina, para a educação? Então, inúmeros já são os papers de como funciona o raciocínio de um matemático, de uma pessoa de exatas. Como funciona o raciocínio de uma pessoa quando num ambiente como o empresarial, né, onde ele sabe que ele está dando um pouco de si, mas que ele está sendo observado ao mesmo tempo, né? Então, ali você tira insumos muito importantes que saem daquele achismo que por observação, por vivência a gente tinha, que aí eu chamo assim, eu saio do julgamento de gestão e eu entro num ambiente que é um ambiente um pouco mais científico, né? Onde alguém foi e teve comprovações de como reage o sistema nervoso de um indivíduo mediante determinadas situações. Então, ali eu estudo muito para me pautar e, como eu gosto muito dessa palavra com o ser humano, lapidar de uma melhor forma um ou outro, né? Porque a gente conhece diferenças culturais, diferenças até faixa etária às vezes influencia nisso, né? Os mais jovens vêm de um jeito, né? Então, saber lidar com essas coisas, né? Eu acho enriquecedor para que eles cresçam e tudo, mas quer saber, é muito mais enriquecedor para mim, porque o conhecimento que você ganha em relação a isso
eu acho maravilhoso. Então, eu percebo isso até nas pessoas que saíram da minha equipe, que hoje estão no mercado de trabalho. Beijo, saudade. E assim, que eu vejo que alguma coisa levam, né? E que eu tenho muito orgulho de todos eles. Então, para te responder, eu acho que sim, eu me apoio muito nesse tipo de paper, nesse tipo de tese, para não sair do meu ambiente, para não sair da ciência, para ter algo confortável ali para me apoiar. Genial. E de onde veio essa curiosidade? Porque você tinha essa preocupação humana, que nem você comentou, veio da família, mas como você foi cair na neurociência? Por que você começou a estudar isso? Então, foi assim. Porque quando eu fiz matemática, física, tudo, né? Eu não sei se ainda é assim hoje em dia, mas tinha uma diferença nas disciplinas. Nós tínhamos disciplinas de bacharelado e as de licenciatura. E neste core de licenciaturas, que são as mais pedagógicas, eu tinha muita dificuldade de entendimento, né? Porque como eu não era da área de humanas, eu não era dessa área de estudar essas questões, muitas coisas eram pinceladas e faltava um pouco de profundidade, a meu ver. Então eram disciplinas, como eu disse, muito ligadas à pedagogia, mas eu falei, mas peraí. E aí eu quis dar um pouco mais de ciência nesse conteúdo, né? Faltou para mim um pouco de ciência. Sabe aquelas aulas que termina, quando você está esperando a conclusão do CQD de um matemático, do conforme queríamos demonstrar, não termina, né? Que o psicólogo fala, nossa, que lindo, nossa discussão, porque eles discutem, mas a gente quer conclusão. Eu falava, gente, mas cadê a conclusão? Então, aquele conteúdo para mim, daquela fase, é como se ele não tivesse ficado concluído. Mas é uma coisa particular, né? É pro meu cérebro. Gente, cada um tem um estilo de entendimento, inclusive dentro da própria matemática, né? Eu tenho uma forma de entender a matemática, uma forma muito espacial. Eu gosto de geometria, né? Eu gosto de figuras, né? A matemática, ela dá essa vantagem. A matemática é a ciência do padrão da natureza, né? Em qualquer lugar, dentro de uma companhia, dentro de uma empresa, também, como ela é a ciência que descreve padrões na natureza, quando você entende que o problema de negócio de um cliente ou o problema de negócio de uma indústria é também o padrão de uma natureza que você tem que descrever, você passa a enxergar matemática naquilo. Você é o responsável por descrever aquele padrão. Você tem um padrão determinado ali que ainda não foi equacionado e você é a pessoa que vai equacionar aquilo. Essa é a mágica de estar fazendo matemática para uma indústria e não para uma ciência pura. Então, eu acho assim, cada um entende um conteúdo de uma forma. A minha forma de entender é diferente da dos outros. E eu não entendia aquele conteúdo de pedagogia daquela forma. E eu precisava de buscar elementos um pouco mais científicos, um pouco mais como queríamos demonstrar. E foi aí que eu comecei a buscar, mas lógico, há 20 anos atrás, isso não era tão aberto assim, né? A neurociência ainda era uma coisa um pouco mais concentrada no ramo da medicina. Depois começou a abrir um pouco mais, eu comecei a me interessar, e aí estudar um pouco mais, e foi partindo daí que eu comecei a estudar, então, esse ramo e enveredar por aí. Genial. E aí, então, o que fica bem claro para mim é que, de novo, depende de quem é a pessoa, porque as perguntas vêm das suas necessidades, né? Das suas curiosidades. Então, como ela comentou, o racional dela é sempre muito lógico. E ela precisa do CQD no final. Cadê? Como queira demonstrar, é assim. E o que eu estou buscando é isso, e o que eu estava testando é isso. Então, concordo 100% que é o lance do que veio do seu instinto de fazer aquela dúvida, aquela pergunta, e entender isso te deu muito mais domínio. E hoje, com certeza, isso deve ter te enriquecido absurdamente para melhorar cada vez mais, tanto a sua gestão, quanto a forma de comunicação e lidar com pessoas ao redor e tudo o restante, né? Genial. E aí eu queria aproveitar um gancho que você colocou da sua fala, que você falou sobre... eu achei engraçado, porque tudo que você fala, matemática, eu falo estatística, e a gente entende que é o quê? Cara, se é aquela sua essência, é claro que você sempre acha que foi aquele o responsável. E se a gente for analisar, é o que eu falo, a estatística ela veio da matemática. Então, quer dizer, foi um passo ali de pensar em coisas que não são determinísticas, que têm erros, né? E querendo ou não, eu até ajustei o meu discurso. Hoje eu falo que Deus é matemático, realmente, não é talvez estatístico, mas é que o Deus matemático fez a gente criar todo o restante. Estatística, computação, tudo veio do cerne matemático. Então eu respeito muito isso e respeito muito a matemática.
E achei maravilhoso quando você foi fazendo essas falas, principalmente quando você comentou que o foco é resolver algum problema, entender o contexto do qual você está inserido. E isso, para mim, é o que remete ciência de dados. E hoje, e eu vejo isso como uma forma errada, as pessoas remetem ciência de dados só onde tem grandes volumes de dados. Qual que é a sua visão? Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu acho que você está super correta e acho um perigo o jovem que pensar assim. Por que eu acho um perigo para ele? Porque ele pode limitar a carreira dele, né? Ele tem capacidade de muito mais, né? Então, assim, sempre que você se apoiar em algo que é mãe, que é ciência mãe, a estatística é uma ciência mãe também, porque ela é um ramo da matemática. A matemática é muito grande, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, né? Não dá para uma pessoa que estuda matemática trabalhar com a matemática. Ela é uma árvore muito grande. Você vai optar a trabalhar com alguma coisa, não sei, ou você vai lecionar com o ensino médio, ou você vai trabalhar com consultoria de alguma coisa, ou você vai trabalhar com geometria, mas assim, você vai trabalhar com um ramo desta árvore. A estatística é um ramo desta árvore, né? E tem muitos outros ramos da matemática, Adri, que também têm os seus vieses, que também nasceram para isso, né? Para não serem tão puristas assim. A ciência de dados, eu acho que sim, eu aconselho, e a minha preocupação é sempre muito do jovem, né? Porque agora fala-se de um jeito para poder vender curso, né? A verdade é essa, para poder vender curso em todo que é lugar, de um jeito que está se vendendo de uma forma errada, né? E isso é perigoso, porque aí as empresas vão comprando essa ideia e vira uma bola de neve e tal. Então, assim, é preciso separar o joio do trigo, né? Eu acho que a ciência mãe mais próxima disso que está se criando como ciência de dados está antes da estatística até do que a matemática, ou seja, você passa pela estatística para depois chegar na matemática, mas eu aconselho a se agarrar numa dessas duas coisas que estão aqui atrás. Para quê? Porque se o jogo virar, e eu já vi o jogo virar tantas vezes, gente, porque a vida muda, você precisa ter outros tipos de conhecimento, né? Então, se você hoje em dia está na moda, né, porque a tecnologia avançou, você programa, enfim, você tem que saber outras coisas também. Não se apegue simplesmente à técnica do machine learning, à técnica do não sei o quê. Não. O machine learning, ele é uma técnica que existe já com outros nomes há muito tempo. Não é de hoje, entendeu? Isso aqui eu fazia no caderno. Então, assim, não é nada novo, né? Então, tem processos de otimização. Gente, eu sou fera em otimização, adoro otimização, amo otimização linear. Isso foi aplicado na guerra. Já se utilizava na guerra. Assistiu o filmezinho lá do Alan Turing. Então, assim, isso daí não é novo, né? Cristiane, você está querendo falar que é mais do mesmo? Não. É a tecnologia que avança e nos permite tornar a coisa cada vez mais ágil, cada vez mais rápida. Mas o que você precisa saber para você ser bom de verdade, para você se diferenciar, para você não ser, num gráfico, mais tecnologia e menos ciência. Você precisa saber ciência, você precisa saber estatística, você precisa saber e ter dentro da sua veia o que é, para que serve, como é feito, de onde nasceu esse negócio, né? Você precisa ter cursos de pessoas que realmente entendem do que estão falando. Você precisa passar pela universidade e quando na universidade, prestar atenção. Isso é uma verdade, né? A gente, quando é jovem, na universidade, é o momento de ficar bebendo e ir pra festa, né? A gente não dá bola. Tem disciplinas que eu não dava muito bola e às vezes... Normal, tá? O que a gente não dá bola, geralmente, é porque o professor, a gente não dá matching com ele, tá? Conselho. Eu sei que aos 20 anos de idade é difícil ouvir conselho, mas registra por mim, se não é por você. Aquela disciplina que você não tá dando matching, ao invés de você perguntar para que eu vou estudar isso, dá uma pesquisada. Pega um curso que nem o da Adri, que tá à parte da faculdade, que é uma pessoa didática. Pega um livro, se você é autodidata e pra gente que prefere. Pega lá um material no YouTube, vai estudar. Por quê? Gente, o que tem de gente, que não é da área até, tá? Mas o que tem de gente me procurando, perguntando o que é esse negócio dessa curva do Covid? Que raio que é essa curva que cresce desse jeito? Pelo amor de Deus, como é que o povo sabe que esse negócio vai crescer desse jeito? Por quê? E assim, uma função exponencial
vamos combinar que todo mundo teve no ensino médio. Pode não saber de cabeça, mas o conceito, quando começa, alguma coisa deve vir à cabeça. E tem boas explicações na TV, tá? Então, assim, né? Você não prestou atenção, né? Então, de pra que eu vou aprender isso, né? É difícil mesmo, né, Dri? Você sair prestando atenção em 100% de um conteúdo. É pesado, é cansativo e tal, mas uma pinceladinha ela é importante, sim. Então, te respondendo, Dri, eu concordo super com você. Eu acho que tem que se tomar cuidado com tudo que é muito fashion, com tudo que é muito de moda, tá? E eu acho que tá muito a se falar, inteligência artificial, o machine learning, dá a César o que é de César. A tecnologia tá aí para ajudar tudo que tá aí por trás, mas você, que é de ciências exatas, você tem que saber o que tá por trás. Você tem que eu vou falar de uma forma forçada, sabe? Você tem que saber reproduzir aquilo na mão, no céu, na lousa, onde você quiser, mas você tem que entender o conteúdo daquilo. Isso fará de você um bom profissional de exatas. E aí, perfeito. Eu achei sensacional, foi incrível. Porque vai muito de encontro com o quê? Entender o porquê e para que alguém inventou aquilo. Se alguém inventou algo, é porque existia um problema. E tudo na matemática só nasceu de um problema. Que nem ela comentou, pô, vocês estão falando de otimização agora, mas o primeiro uso foi para resolver o problema de guerra. Assiste o filme do Alan Turing, que o lance do computador ali, para ele funcionar, precisou de um conceito de otimização. E veio daqui, ó, da inteligência dele. Ou seja, técnicas prontas, ficar só no oba-oba, não te garante que você sabe o que tem ali dentro. Então, nossa, é incrível. Vai ser obrigatório os meus alunos assistirem essa entrevista exatamente para verem que isso é uma visão que faz a pessoa crescer. E aí, a trilha... E assim, isso também vai te diferenciar. Se você quiser se tornar uma pessoa de business um dia, por exemplo, a minha função. Hoje, eu preciso muito ir ao encontro de algumas empresas que vêm me apresentar técnicas como essa e julgar se estão bem feitas ou não. Como que eu vou julgar se está bem feito ou não, se eu não sei? Eu vou acreditar? Não posso, né? Eu preciso, como nós falamos no comecinho, tomar decisão. Para tomar decisão, eu preciso de insumos. Esses insumos, gente, neste caso, tem que vir de mim, da minha área. Quais são as pessoas que você se espelha? Quem são suas referências? Quem é essas pessoas que você fala, cara, eu admiro e eu vou estudar ele para eu ficar mais perto dele? É muito difícil. Tem tanta gente boa, né? Eu sou muito sensível, né? Eu acho que a matemática, ela ajudou a equilibrar a sensibilidade desta pessoa. Eu acho assim, como eu já disse, eu tenho uma coisa muito de honrar meu passado, honrar as pessoas que me ajudaram, né? Então eu seria muito ingrata se eu não citasse duas pessoas da minha adolescência, que são Valdir Santos e Nelson Rabelo, meus professores de matemática e física. Eu costumo brincar, o homem que me apresentou o arco trigonométrico e ali eu me apaixonei. Eu seria muito ingrata. Eu não consigo, para qualquer pessoa que me pergunte, não citar esses dois nomes. Claro, óbvio que eu sou apaixonada pelo Einstein. Principalmente pensando nessa concepção de raciocínio matemático dele, que ele constrói tudo aqui, né? Tudo. É o que a gente estava falando agora. E eu, de certa forma, humilde, eu assim, me espelho muito, porque eu também, se alguém me conta um problema de marketing, um problema de mercado, o negócio fica aqui, eu fico vendo imagem, eu não sei explicar direito, mas o negócio vem aqui, eu começo a pensar, e aí eu começo a falar, e meu time se ferra, enfim, o negócio nasce aqui. Eu não sou muito de tabela, eu não sou, entendeu? Mas existe uma pessoa que eu me espelho e que teve um trabalho maravilhoso e que foi boa parte destruído na história da matemática, que quem não conhece a história, eu peço e imploro para ir conhecer. Hipátia de Alexandria. Quem não conhece a história desta brilhante matemática, eu peço para que vá ao YouTube, que assista ao filme. Mulher matemática, discriminada, inteligentérrima, que foi capaz de produzir assim, um dos conteúdos mais importantes da história da matemática, e conteúdo esse que lhe foi negado o direito. É uma história emocionante, comovente. Toda vez que eu assisto, me dói a alma. Assim.
e é uma das mulheres que me inspira muito a fazer o meu trabalho, Hipátia de Alexandria. Genial. Gente, olha lá, a gente sempre tem referências, e aí o que eu gostei muito, que ela chamou a atenção, é que a principal é uma mulher, talvez por ela ser mulher, se colocou na pele. E o outro que eu amei de paixão foi o quê? Professores que te transformaram. E realmente o professor tem essa missão, que é exatamente fazer o que hoje você faz num cargo de gestão, que é transformar quem está ali e fazer aquela evolução. Então, é dar um gatilho para que o clique aconteça dentro do cérebro dele e ele exploda aquilo e, nossa, que o mundo... É isso. E achei sensacional que você referenciou a professor lá da sua infância, Sim. lá do colégio. E tomara que eles assistam isso e vejam o quanto eles contribuíram para tornar essa mulher que você é e o quanto é importante o trabalho deles. E essa é uma preocupação que eu também, como professora, tenho muito forte. Infelizmente, são poucas pessoas que se dedicam para a profissão de professor. E aí, demonstrando até um tipo de preconceito que eu escuto sempre mas você trabalha ou você só dá aula? Como assim? Como assim, brother? O meu trabalho é dar aula. E dar aula exige muito, porque eu tenho que me preparar. Eu tenho que entender o aluno, e aí entra nessa sua parte da neurociência, para eu saber qual é o gatilho que eu vou ter que usar com ele para dar o start nele, porque, como você disse, é diferente em cada cérebro. Então, eu acho que uma tristeza que nós vivemos hoje na humanidade como um todo é a falta das pessoas terem esse interesse em contaminar os outros, em dar esse clique na cabeça dos outros e se dedicar com paixão a isso, né? Com certeza, com certeza. O interesse pelo próximo, o interesse pelo ser humano que vai gerar uma sociedade melhor, sem sombra de dúvida. E aí, um lado bom que eu vejo dessa pandemia é que eu acho que esse sentimento está um pouco mais aflorado nesse momento, exatamente pelo desespero. Então, o que eu reparo muito é que, de novo, volta num lado humano muito forte. Se a gente não respeita quem a gente convive, como é que a gente vai fazer esse meio ser gostoso? Então, esse lance do preconceito hoje está em destaque. A gente está falando aqui sobre o fato de ser mulher no meio de tudo isso. Cara, é o que você falou. Olha a década que a gente está. Acabou com isso, pelo amor de Deus. Nós somos todos iguais. Genial. Amei muito esse bate-papo. Aí eu tenho duas perguntinhas só para fechar. Então, a Cris de hoje, ela foi pautada na formação dela? A matemática que modela a Cris hoje? Eu postei isso mês passado até. Eu acho que sim, eu não consigo me ver sem a matemática, sabe? Não tem condição. Ela é minha carreira, ela é meu sustento, ela é minha paixão. As pessoas me reconhecem pela matemática que eu sou. A minha família tem orgulho de mim pela matemática que eu sou. A minha mãe morre de orgulho por eu ser matemática. A minha sobrinha tem orgulho de eu ser matemática. Meu sobrinho tem orgulho de eu ser matemática. Então, assim, eu acho que é impossível separar a Cris da matemática, né? As pessoas, né, da minha infância, da escola, já achavam que eu gostava de matemática. Então, também não me separam dessa matemática. Então, eu acho que não dá para separar a Cris da matemática, não. Genial, ou seja, a matemática te mudou. E aí a gente viu quanto a ciência faz um pouco boa, né? Sim. Então, para a gente fechar, Cris, tem um monte de mulher aqui assistindo a gente, um monte de gente curiosa. Qual é a dica que você dá, pensando em mulher? O que você daria de recomendação para uma mulher que está na dúvida se entra na área ou não, que nem a sua sobrinha que você comentou, ou então qualquer outra mulher jovem, e até mulheres que hoje já estão ocupando os cargos, mas estão levando as coisas com a barriga porque tem medo, porque está acanhada? Que sugestão você daria? Olha, eu acho que é papo reto, sabe? É conselho bem reto mesmo. Se a coisa brilha no seu olho, se você tem jeito para coisa e a coisa brilha no seu olho, vá. Ó o meu quadro aqui atrás, tente outra vez. Faz. Se você é jovem, você vê que você tem talento, você tem aptidão para ciências exatas, independente de ser matemático, de ser física, de ser química, de ir para estatística, o importante, e não fique pensando se vai dar certo, como a Adri disse, é muito verdade, as pessoas falavam muito para mim assim, nossa, mas você vai dar aula, e daí? Na verdade, quando eu estudei matemática, meu objetivo era lecionar, e eu não tenho problema nenhum com isso, algum com isso. Faria com o maior prazer. Minha vida mudou do nada, eu queria dar aula. Então, assim, faça o seu melhor. Acredite, a vida vai te encaixar.
Por quê? Porque você vai estar dando a sua melhor energia, o seu melhor esforço para isso. Você quer fazer o que? Você é médico, seja o melhor. Você é matemático, seja o melhor. Dê o melhor de si. Porque a vida, a gente vive uma vez só. Então, independente, esquece se você é mulher, se você é homem, mude esse mundo. Ainda mais se você é mulher, agora vai, minha filha, vai. Vai e faz, muda esse mundo, acaba com esse preconceito. Esse é o meu conselho para você que é jovem. E para você que está no medo de trabalho e está com medo, é a mesma coisa. Para com esse medo, põe esse medo na gaveta, mostra o que você sabe, feche esses ouvidos para que qualquer outra pessoa possa estar falando a seu respeito e mostra uma coisa chamada seu conhecimento. Não liga para o resto, não liga para a torcida, como diria meu sábio pai, não dá bola para a torcida, que você vai conseguir o seu lugar no espaço. Esse é o meu recado, Adri. Gente, sensacional. Até me arrepiei aqui. Eu tô toda arrepiada, Bruno. Não sei se dá pra ver, eu tô toda arrepiada. Porque, cara, é muito isso. Às vezes, a própria pessoa se limita. Se a gente começar a ignorar o preconceito, ignorar o que acontece em volta, ele morre, porque não vai ter força. Então, eu peso muito isso também. A gente tem que ser mais forte. Eu acho que o lance do empoderamento feminino, que falam muito, vem muito pautado nisso. De tentar dar suporte para outras mulheres com força. E aí, muito da nossa proposta aqui na entrevista era exatamente essa. Mostrar que, olha lá, uma mulher linda ocupa o espaço que ela escolheu ocupar e ela definiu que ela deveria estar ali. Ninguém mais. E ninguém tirou aquilo dela porque ela colocou como uma meta e foi. E foi o que ela disse, o universo vai conspirar, porque ela está pedindo isso, ela está exalando isso, porque ela ama o que ela faz. Então, eu acho que... E esse amor é visível quando a gente percebe, quando você fala... o seu posicionamento, tudo isso vem porque tá lá dentro, é sua essência, é seu. Ninguém vai tirar nunca isso de você, né? Nossa, valeu muito a pena conversar com você, Cris. Eu tô muito feliz. Adri, eu só tenho realmente a agradecer a você, ao espaço que você dá para a matemática, para a gente poder falar, empoderar sim as mulheres e poder falar dessa ciência que é maravilhosa. Poder falar de matemática, poder falar de estatística, poder falar de tudo isso que eu acredito realmente. Muito obrigada por esse espaço. Peço licença, beijo para os meus colaboradores, para as pessoas que trabalham comigo, que eu sou apaixonada, que sem eles essa mágica toda não aconteceria. E um beijo também para todos aqueles que trabalharam comigo, que estão no mercado de trabalho e que também amo de paixão. Sensacional. Gente, ó, como vocês viram, a Cris, ela é super comunicativa, ela é super prestativa e ela adora ajudar o próximo. Então, o LinkedIn dela tá aqui embaixo. Se você quiser trocar uma ideia, manda mensagem para ela, fica à vontade, ela vai te ouvir, inclusive vai te ajudar. E fiquem disponíveis aí para interagirem. E lembrem-se, você pode ser o que você quiser. Só não se esqueça do básico. Precisa do que ela falou muito. Horas bunda, que é ficar estudando e garantir de que você tem o conhecimento, que é o quê? Entender a lógica do que tem por trás das coisas. Não adianta decorar a fórmula. A gente precisa saber o que está fazendo. Certo? Exatamente, exatamente. Raciocínio lógico é um quesito básico. Não basta estar na faculdade de exatas, não basta ser um reprodutor de lógica. Tem que ser um gerador de lógica. Sensacional. Cris, eu amei demais. Não tenho dúvida que a galera vai curtir um monte. Mais uma vez, muito, muito obrigada pelo seu tempo. E, pessoal, não deixe então de adicionar a Cris e trocar uma ideia com ela, que vale muito a pena, que vocês viram que mulher maravilhosa que a gente trouxe aqui. À disposição, Adri. Um beijo, gente. Muito obrigada. Tchau, Cris. Obrigadão. Obrigada.